Fala meus amigos, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Deicon Silva e hoje nós vamos falar um pouco sobre o presidente Bolsonaro e a filiação dele ao PL, o Partido Liberal, uma jogada muito inteligente do presidente que pode mudar o cenário político do Brasil em 2022, hein, pessoal? Então preste muita atenção nesse vídeo, assista ele até o fim. Desde já compartilhe e deixe o seu like aí embaixo, tá certo? Quero falar também sobre fundo eleitoral e fundo partidário, uma questão muito importante, que inclusive o presidente Bolsonaro terá acesso a esse recurso que é público, que é meu, que é seu dinheiro, tá? E que é utilizado aí basicamente por todos os partidos, todos os candidatos nas campanhas. E desde já eu quero te perguntar, você é contra ou a favor a utilização desse recurso pelo presidente Bolsonaro em 2022? Coloque aí nos comentários, por favor, você é contra ou a favor que o presidente utilize o fundo eleitoral e o fundo partidário em 2022. No final desse vídeo eu quero te dizer o que eu penso a respeito e dar a minha opinião, tá certo? Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que há dois tipos de pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro. De um lado você tem aqueles que dizem que apoiam ele porque não tem uma opção melhor, ou porque é o menos pior, coisa do tipo. E do outro você tem aqueles que é justamente o contrário, que apoiam o presidente Bolsonaro justamente por ser a opção deles, como é o meu caso. Eu não apoio o presidente porque é o menos pior, porque não tem o melhor. Não, é justamente o contrário. Eu apoio ele porque eu acho que é a melhor opção. Mais do que isso, é a nossa única opção. Tá? Eu venho repetindo isso aqui no canal, não tem problema nenhum, eu falo sempre. Na minha opinião, o presidente Bolsonaro é o melhor presidente que esse país já teve, indiscutivelmente, tá? E a verdade, meus amigos, salta aos olhos. Todos nós sabemos que depois da redemocratização, nós tivemos aí uma corrupção sistêmica que assolava o nosso país, oriunda principalmente do governo do Executivo Federal, né? Então, empresas públicas sendo saqueadas, aparelhamento do Estado, o Estado ficando cada vez mais inchado, interferindo na vida das pessoas. E com a eleição do presidente Bolsonaro, tudo isso acabou. Nós estamos aí há quase 3 anos sem um caso de corrupção no governo federal, mas nenhum indício, nem uma denúncia, acusação, nada, zero. Tá? E nós temos aí obras paradas há décadas, agora sendo retomadas, concluídas. Enfim, pessoal, não vou ficar chovendo no molhado aqui. Só acredita no que a mídia e essa nova esquerda propaga quem quer, porque a verdade salta aos olhos, tá? Tá aí, é público pra gente ver. É só você andar pelo Nordeste e você vai ver que pessoas que sempre votaram e apoiaram o PT, agora são Bolsonaro. Por quê? Porque eles estão vendo quem é que realmente se preocupa com os mais pobres nesse país. Quem é que tá fazendo alguma coisa de fato pelos mais pobres? É o presidente Bolsonaro. E não governos de esquerda que nós tivemos anteriormente, né? Mas tudo bem, isso é um tema aí para um outro vídeo. Hoje eu queria me ater aqui a essa questão da filiação do presidente ao PL. Muita gente está criticando o presidente, né? E, ao meu ver, isso aí é narrativa criada pela esquerda e por grupos que se dizem de direita, onde incluem ali MBL, Nando Moura e outras figuras aí que eu até não me lembro no momento, mas essas pessoas dizem, né, criam narrativas de que o Bolsonaro se filiou ao partido do Valdemar da Costa Neto, que não sei o que, etc. Bom, para essas pessoas eu quero dizer o seguinte, né, essas pessoas que estão mais alinhadas com a esquerda do que com a direita, né, afinal de contas, MBL, Nando Moura e companhia fizeram reuniãozinha com Ciro Gomes, com deputados do PT. Quem não se lembra daquela manifestação contra Bolsonaro na Paulista, né, que foi dia 12 de setembro, né? Nem sei, tão irrelevante, tão pouca gente que tinha, eu nem lembro a data, né? Também não faço questão, não. Mas lá tinha deputados de esquerda, tinha MTST, tinha pessoal do PSOL, Ciro Gomes, né? Enfim, toda essa turminha aí que se diz de direita, como Nando Moura e companhia, tava lá com essa galerinha de esquerda, né? São de direita, né? Nando Moura e companhia. Mas tudo bem, esse é outro assunto também. Quando essas pessoas elas criticam o presidente, elas não dizem para você que todo partido no Brasil, de todos os partidos, nenhum se salva. Você não tem um partido que não tenha ali alguém acusado de corrupção, suspeito ou investigado. Infelizmente, todos eles têm rabo preso, todos eles têm algum problema. Com o PL não ia ser diferente. Agora, aí sim, o presidente fez a escolha pelo menos pior. Então, o presidente ele precisava de um partido robusto, grande, que pudesse proporcionar para ele o que ele de fato almeja para o Brasil em 2022, para corrigir os erros que nós cometemos na eleição passada, em 2018, né?
como, por exemplo, apoiar tudo e todos, né? Você ter ali pessoas que foram eleitas carregando a bandeira do presidente Bolsonaro sem nunca terem sido de direita ou conservadoras. Então esse é um erro que o presidente Bolsonaro pretende corrigir já em 2022. E ele tendo uma legenda expressiva como o PL, ele vai poder controlar isso melhor. Inclusive, foi um dos motivos para o presidente não ter se filiado ao PL no dia 22. Houve algumas divergências ali, como, por exemplo, a indicação ao governo do estado de São Paulo. O presidente queria garantir a legenda aqui. Era uma divergência que o PL tinha. E o óbvio foi dito, né? Não é o presidente que precisava do PL, mas sim o PL que precisava do presidente. Por isso, eles voltaram atrás e deram, então, ao presidente Bolsonaro a autonomia para indicar o futuro governador aqui em São Paulo, assim como o candidato ao Senado, em outros estados também. E isso faz parte da grande estratégia, da jogada de mestre do presidente Bolsonaro, porque é como eu venho falando sempre aqui, tão importante quanto reelegermos o presidente Bolsonaro é reeleger uma boa base para compor o seu governo. E isso inclui deputados, senadores e governadores. Tá certo? Então nós precisamos aí mudar de fato o cenário político no ano que vem, não só a nível Brasil, mas particularmente em cada estado também. Nós sabemos que tem estados que sofrem aí com governos de esquerda, de centro-esquerda, como é o caso de São Paulo, Bahia e por aí vai, né? Todo mundo sabe aí o que acontece no seu estado. Então, com a ida do presidente ao PL, ele ganha tempo de TV, algo que ele vai poder utilizar de maneira muito sábia. Inclusive, eu recebi de uma fonte aí, isso não foi confirmado ainda, mas talvez o presidente ele use o tempo de TV dele não para fazer a propaganda dele especificamente, mas sim para promover os seus candidatos em cada estado. Senadores, deputados, governadores. Então, se ele realmente fizer isso, vai ser uma atitude, uma jogada de mestre. Ele vai conseguir mais apoio para mais candidatos e quem sabe a gente consiga aí uma maioria na Câmara e no Senado, tá certo? Dentro dessa próxima legislatura, isso vai ser algo ímpar, muito significativo. Agora, sobre a questão do fundo eleitoral e fundo partidário, é uma questão muito polêmica, né? Desde já eu deixo claro para você que eu sempre fui e sempre serei contra este recurso. Para mim, ele não deveria existir, principalmente para deputados, né? Eu acho que hoje, com o advento das redes sociais, não há a mínima necessidade da pessoa ter ali um financiamento público para a campanha dela. Não há necessidade. Ainda mais um recurso tão robusto quanto esse, bilhões de reais do nosso dinheiro, do erário público, para financiar a campanha de políticos, né? É algo realmente inaceitável, surreal. Só que a gente tem que entender o seguinte: numa guerra, os dois lados, eles lutam ali em pé de igualdade, né? Senão não é guerra, é massacre, né? Então, se a gente está indo para a guerra, a gente não pode ir de faca enquanto o pessoal está de fuzil, por exemplo, tá? Então, a gente tem que dançar conforme a música, a gente tem que jogar conforme as regras do jogo. Quais são as regras do jogo hoje? Todo mundo vai utilizar o fundo eleitoral, o fundo partidário, certo? Você acha que a esquerda, numa crise de altruísmo, vai deixar de utilizar? Ah, eu acho imoral, não vou utilizar. É claro que não. Eles vão utilizar em peso até o último centavo, vão tirar proveito disso e certamente vão eleger vários deputados, senadores e governadores por conta desse fundo eleitoral. Então nós não podemos permitir, nós não podemos incentivar o presidente e seus aliados a não utilizarem esse recurso também. É como eu falei, a regra do jogo, né? Se a gente quer vencer essa batalha, a gente tem que dançar conforme a música, jogar conforme as regras do jogo para que a gente tenha ali, para que a gente lute em pé de igualdade. Do contrário, a gente vai ser massacrado, não vai ser uma guerra, vai ser um massacre. E a gente não quer que isso aconteça em 2022, né, pessoal? A gente quer mudar esse país. Agora, se a gente não concorda com alguma coisa, bom, a gente vence o jogo, nas regras do jogo, e depois que a gente entrar lá, conseguir uma maioria na Câmara e no Senado, a gente muda as regras do jogo. É simples assim. Então, se a gente eleger uma maioria lá no Congresso, a gente consegue derrubar o fundo eleitoral, o financiamento público de campanhas. A gente consegue, por exemplo, aprovar a PEC do voto impresso, que vai poder ser proposta na próxima legislatura, e qualquer outra medida.
Então, ao meu ver, o presidente deve usar sim o fundo eleitoral, assim como todos os seus principais apoiadores, principalmente senadores e governadores, tá? Para que a gente maximize a chance de eleger bons nomes, alinhados com o presidente Bolsonaro, e então a gente possa promover as mudanças que realmente o Brasil precisa. Então, essas eram as minhas considerações. Você pode concordar ou discordar, mas era isso que eu tinha para falar a respeito, tá certo? Coloque aí nos comentários o que você acha, se você pensa o mesmo, se você concorda, discorda e o que o presidente Bolsonaro deve fazer em 2022, tá certo? Compartilhe esse vídeo, deixe o seu like aí embaixo e inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Fiquem com Deus e até a próxima.